Olá, está no ar o Justiça e Trabalho, um programa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Na edição de hoje, você vê uma entrevista com o Procurador do Trabalho, José Diniz de Moraes. Ele nos fala sobre o tema trabalho escravo. E no Profissão Artista, encerrando o programa, quem nos fala sobre sua trajetória e sua carreira no mundo artístico é o músico potiguar Carlos Zenz. É logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre o tema trabalho escravo. Quem está conosco para falar sobre o assunto é o Procurador do Trabalho aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, José Diniz de Moraes. Procurador, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. A satisfação é nossa. Muito bem, doutor Diniz, para a gente iniciar a nossa conversa sobre esse tema, como é que o senhor vê hoje, como é que está hoje o atual cenário dessa questão do trabalho escravo no país e particularmente na nossa região, né? Hoje, na verdade, nós temos técnicas, sofisticações em matéria do que nós poderíamos chamar de trabalho escravo. Eu, particularmente, tenho até evitado fazer algumas comparações nesse tema, porque, na verdade, as técnicas hoje, principalmente engenharia jurídica, são sofisticações que disfarçam bastante um trabalho próximo análogo à condição de escravo, trabalho degradante, trabalho serviço, e que nós poderíamos chamar como uma nova roupagem do sistema de escravidão no mundo do trabalho. Pois bem, mas que técnicas poderiam ser esse conjunto, digamos, de artifícios utilizados para disfarçar essa caracterização do trabalho escravo? No nosso exemplo atual, que vamos falar há pouco, de uma ação civil pública contra a Souza Cruz, o que se pode perceber é que, através de aparatos jurídicos, através de combinações de contratos, de uma série de contratos, no nosso exemplo, o contrato de compra e venda, com pacto adjeto, com contrato de financiamento, com contrato de fornecimento de produto, com contrato de compra de folha de fumo, numa combinação que o trabalhador, principalmente um agricultor completamente, às vezes, com baixa instrução, não consegue compreender a mecânica, a tática que está por trás do processo para torná-lo cada vez mais dependente das condições de trabalho e, no nosso caso, como vamos falar há pouco, quase que trabalhando de graça, quase no mesmo sistema de escravidão, ou seja, trabalhar para comer, mas, na verdade, tudo isso coberto por uma série de mecanismos, de instrumentos e aparatos jurídicos que faz com que o trabalhador se escravize e não adquira a consciência de que ele realmente está sendo escravizado naquele processo. Então, essa é uma nova tendência no mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, onde nós estamos tentando, ao pouco, tentar combater esse tipo de prática para deixar as relações de trabalho um pouco mais óbvias, inclusive quanto à parte danosa, perniciosa às condições de vida dos trabalhadores. Esse seria o cenário, então, no qual se caracterizaria, digamos assim, se configuraria o trabalho escravo em si? No sentido clássico ou técnico da palavra, não seria bem trabalho escravo. Eu, particularmente, no exemplo que vou dar, preferi chamar de trabalho servil e desse aspecto jurídico chamar de engenharia jurídica. Mas, ao desenrolar, o resultado final é quase a mesma coisa. Agora, do aspecto de visual, digamos assim, a gente não identifica o trabalho escravo em si, mas os resultados práticos acabam dando no mesmo, que é trocar trabalho por comida. Na prática seria então uma servidão, né? Uma servidão, né? Principalmente com uma grande vinculação à gleba, à terra. No nosso exemplo, para deixar logo claro o que nós estamos falando, o que é que aconteceu? Isso no caso, nessa ação civil pública que o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte moveu contra a Souza Cruz. Um grupo de funcionários da Souza Cruz e de empresas contratadas pela Souza Cruz chegou numa determinada região do estado, mais precisamente em Brejinhos, e fez estudos e altos estudos e todo aquele aparato de produção e se convenceram que deveriam se instalar ali. Chegaram com uma outra equipe, agora de propagandistas, atravessadores e de vendedores de facilidades. E marcaram uma reunião com a comunidade, inclusive com o sindicato rural. E na reunião com os agricultores, eles então exibiram
cenas de vídeo, passaram vídeos, leram revistas de publicações especializadas, mostraram fotografia de situações de paraíso, de plantações muito exuberantes, com agricultores completamente sorridentes, com carro Hilux, carro de luxo na porta, casa de 2 andares e todo um aparato propagandístico, mostrando a eles a grande conveniência de trocarem as suas culturas tradicionais pela cultura do fumo. Do plantio e do cultivo do fumo, né? Entraram, então, na parte de adesão. Quase todos aderiram a essa proposta da Souza Cruz. Como eles, então, fizeram? Pegaram assinaturas de todos os tipos de quem sabia assinar dos agricultores, foram para Patos, na Paraíba, e fizeram, em nome desses trabalhadores, empréstimos em banco que ninguém nunca ouviu falar, em nome dos trabalhadores, aonde esse dinheiro do empréstimo ficava em mãos, em poder da própria Souza Cruz, e a Souza Cruz liberava um percentual de 10, 15% desse valor para que eles pudessem comprar os primeiros os produtos de primeira necessidade para a formação desses lotes com plantio. Pois bem, a retenção era para a construção de uma estufa, onde o trabalhador comprava. E, do outro lado, esses trabalhadores deveriam entrar num processo meio neurótico, poderíamos dizer assim, de 120 dias, que é o ciclo do cultivo do fumo, aonde se vai da preparação do solo até a entrega na fábrica ou no armazém lá em Patos, na Paraíba. E esses trabalhadores entram num processo frenético de plantio de semente, de aplicação de agrotóxico e plantio e manutenção, conservação, limpeza do solo e até a colheita. E quando colhe essas folhas, elas têm que ser colocadas numa estufa para secagem. E essa secagem durava em média 3, 4, 5 dias, a depender da quantidade de fumo, e tem que ser mantido 24 horas essas estufas acesas, com a temperatura ideal, estabelecido tudo pela Souza Cruz. Estabeleceu Souza Cruz, esses homens não dormiam, menino não dormia, mulher não dormia, ninguém dormia, porque a noite toda tocava uma sirene em que, se a temperatura cair, a sirene toca, se a temperatura subir, a sirene toca. E eles têm que ficar a noite toda correndo para fazer equilibrar essa temperatura para que o fumo desse na qualidade que a Souza Cruz deseja. Feito isso, eles compravam embalagem, pagavam o transporte para que esse material fosse levado para Patos, na Paraíba. Aí tem um detalhe nessa história que é interessante. Nas promessas lá de rentabilidade, a Souza Cruz tem uma tabela de preços das folhas. E diziam para os agricultores que lá nessa região só daria da melhor. E eles tinham sempre a impressão, a ideia de que, de fato, o resultado da produção era de alto nível. Só que quando esse fumo chegava na Paraíba, em Patos, na Paraíba, o fumo que era levado para pesagem e classificado. Só que pouca folha era classificada como boa, grande parte de média e o restante tudo de ruim. De modo que sempre os trabalhadores recebiam muito aquém do que eles esperavam que receber após a saída aqui do Havia fraude nisso? Estado. Não, é uma completa fraude. É uma completa fraude. Era constatada uma fraude nessa seleção Não, eles não final? sabem informar. Sim. Porque eles são alheios ao processo. Eles não sabem... Os trabalhadores, no caso. Os trabalhadores, né? Os agricultores, não sabem quanto estava saindo de peso. Eles só tinham ideia que cada fardo dava 50 quilos. Só tinham uma ideia. Mas isso era levado para Paraíba, eles não participavam do processo. Eles não têm condições de avaliação, de classificação de fumo. Eles só achavam que que as folhas eram as melhores. Chegavam lá em Patos da Paraíba, na verdade... na seleção não era classificada. Não era bem classificada assim. De modo que esses trabalhadores ficaram ao final do primeiro ciclo com dívidas, porque a semente, as embalagens para cultivo de semente, a plantação, a contratação de terceiros para colaborar na plantação, os inseticidas, alguns eventuais equipamentos de proteção, tudo isso era comprado à Souza Cruz pelos trabalhadores. Eles não pagavam, mas era descontado no valor da folha de fumo. E aí ficava mais ou menos assim, para fazermos um jogo simples. Ao final de 120 dias, se tudo aquilo que foi comprado desse, digamos, 14 mil, eles estavam devendo 13,
A Souza Cruz depositava na conta dele R$ 1.000 e por 120 dias, para toda uma família, eles tinham lucrado R$ 1.000, que não pagaria sequer um mês de trabalho de qualquer trabalhador normal. E eles recebiam isso por 4 meses. E era mais ou menos essa a situação de que nós encontramos lá. Pois bem, nós vamos continuar conversando sobre o assunto, mas nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.